Como vencer o medo da temível perícia do Departamento de Perícias Médicas do seu estado. Olá pessoal, meu nome é Lucélio Lacerda, eu sou neurodivergente e advogado de neurodivergentes. Meus contatos profissionais estão na descrição. Muita gente, autistas de nível de suporte 1 principalmente, morrem de medo de passar pelo Departamento de Perícias Médicas do Estado. Vários estados possuem um departamento de perícias médicas que cuida de realizar a perícia para vários fins. Servidores públicos, pessoas que buscam algum tipo de benefício, pessoas que buscam isenção de tributos em decorrência da condição de deficiência e etc. E, na verdade, não é sem sentido esse temor do Departamento de Perícias Médicas, porque a gente tem visto que no caso dos autistas de nível de suporte 1, muitas vezes, para não dizer na maioria das vezes, o Departamento de Perícia dos estados não estão reconhecendo sequer a existência da deficiência. Tem pessoas, inclusive, que já foram diagnosticadas com transtorno do espectro do autismo há anos e vem se tratando há anos. E tem registros, relatórios médicos, relatórios psicológicos, extratos de evolução através de terapias das mais variadas. E mesmo assim, mesmo acostando toda essa documentação, o Departamento de Perícias, na hora da anamnese, na hora de avaliar a deficiência, dá pau. Diz que não, pode voltar para casa, que você não tem deficiência nenhuma. Não vou lhe conceder o direito que você está pretendendo. Isso é muito comum. E isto, gente, acontece principalmente por dois motivos. O primeiro motivo é uma questão cultural. Tem médicos na internet militando contra os autistas de nível de suporte 1. É verdade, militando, fazendo política mesmo. Há grupos econômicos, como os planos de saúde, por exemplo, que têm médicos a seu serviço que também milita remuneradamente, para convencer a sociedade de que o autista de nível de suporte 1 não tem prejuízo nenhum, ele é muito funcional, às vezes ele é muito inteligente, muitas vezes ele tem dupla excepcionalidade. Ele tem o transtorno do espectro do autismo de um lado e do outro lado ele tem uma superdotação, ele tem um QI mais elevado, ele tem um hiperfoco que pode fazer com que ele execute determinadas tarefas com muita eficiência. Mas nada disso é verdade. Não é verdade que a pessoa que tem dupla excepcionalidade, que é autista e ao mesmo tempo tem altas habilidades ou superdotação, que ela não tem prejuízo. Ela tem e pode ter até mais prejuízo justamente em razão da expectativa da sociedade, justamente porque ela tem essa dupla excepcionalidade, ela tem a superdotação, as altas habilidades, o QI elevado e etc. Mas o sofrimento continua ali. Há médicos que também, além de acharem que o autista de nível de suporte 1 não tem muitos prejuízos, eles acreditam que uma parte significativa dos diagnósticos são diagnósticos concedidos, expedidos de qualquer maneira, sem critério, sem verificar direito, sabe? Diagnósticos em tese irrefletidos. Isto também não é verdade. Não é verdade porque ninguém refez, uma avaliação neuropsicológica 2 ou 3 vezes para ver se aquela que concluiu no relatório neuropsicológico que a pessoa tem TEA, ela teve alguma falha na aplicação das escalas, Ninguém confere essas coisas. E outra coisa, que eu considero ainda mais importante, a estatística, ou seja, a quantidade de diagnósticos tardios de nível de suporte 1 de autismo em adultos é muito menor que o infantil, porque as crianças têm tido mais acesso e incentivo para poder buscar um diagnóstico precoce. Portanto, as crianças têm sido diagnosticados, e a gente sabe através de estudos estatísticos validados, na média de 3%, de 2,75% a 3% das crianças. Então, nós estamos falando aí de uma criança para cada 30 na escola. Uma criança para cada 30 na educação básica, você pega aí aproximadamente 2,5% a 3% de crianças autistas. Mesmo assim, na estatística nacional, você tem menos de 2% de autistas que têm diagnóstico. Então, se a escala geral for da ordem
de 3% de pessoas autistas, nós devemos ou deveríamos ter mais de 5 milhões de autistas no Brasil. E isso não é verdade. Nós temos atualmente, com diagnóstico, segundo o IBGE, do último censo, menos de 2 milhões de pessoas com TEA em todo o Brasil. Então, não tem uma razão lógica para você presumir que está havendo uma super notificação, ou seja, estão diagnosticando pessoas que não têm autismo. De qualquer maneira, isso é apenas uma introdução. Não é sobre essa questão que eu quero falar. Eu quero falar sobre o medo de passar pela perícia. Então, este é o primeiro motivo, né? O primeiro motivo é cultural, que as pessoas acham que esses diagnósticos novos são fake e etc e tal. Mas tem também uma outra razão. Essa outra razão, ela é metodológica. Hoje em dia, e desde os anos 90, o poder público utiliza como parâmetro e metodologia para decidir se alguém tem deficiência um tal de IFBRA, IFBRA, que significa Índice de Funcionalidade Brasileiro Ampliado. Esse é um sistema metodológico em que os médicos que estão te avaliando ali, eles vão te fazendo perguntas. Cada pergunta que ele faz durante essa anamnese é para a finalidade de medir uma funcionalidade. Então, ali não tem perguntas inocentes. Toda pergunta é para medir uma funcionalidade. Conforme você responda, o médico vai atribuir a você uma pontuação. Vamos supor aqui, para exemplificar, ele vai te dar uma pontuação de 0 a 100, certo? Conforme a sua resposta à questão, à funcionalidade que ele estiver querendo aferir naquele momento. E essa metodologia, ela é muito boa para identificar prejuízos e barreiras físicas, visíveis. Se a pessoa tem um problema físico na perna, no braço, né? Se a pessoa tem um problema sensorial como cegueira, surdez, é mais fácil obter a pontuação necessária para ser considerado deficiente num processo metodológico como esse. Sim, é como se fosse uma prova, é tudo por pontuação. Existe uma pontuação nesse sistema metodológico a partir da qual a pessoa não pode ser considerada pessoa com deficiência. Abaixo desta pontuação é considerado pessoa com deficiência. E aí, abaixo dessa pontuação, imediatamente no limite desta linha de pontuação, você tem a deficiência leve. Depois, com uma pontuação menor, a deficiência é moderada e depois a deficiência é grave. Pois bem, para condições que são invisíveis, como o transtorno do espectro do autismo, em que as manifestações da deficiência, de regra, não se manifestam fisicamente, eu digo de regra porque há autistas que têm também problemas psicomotores que decorrem da condição do autista. Mas não são todos. A maioria dos níveis de suporte 1 não tem um prejuízo físico que seja visível. Então, tudo acontece dentro da cabeça. E essa metodologia, às vezes, é muito difícil. Parece que há um ponto cego para essa metodologia identificar os prejuízos do autismo. Portanto, o momento da anamnese, o momento em que a pessoa vai ser avaliada no departamento de perícias médicas, é um momento crucial para determinar como é que aqueles peritos, aqueles médicos ou aquela comissão multidisciplinar vão fazer essa avaliação. Para já, eu tendo a dizer o seguinte: essa metodologia, como ela é aplicada hoje, ela está em desacordo com a lei e desatualizada. Por quê? Porque no ano de 2023, a Presidência da República criou um decreto que criou um grupo de trabalho para definir como é que iria ser a avaliação biopsicossocial, que é um instrumento que em 2015 foi criado pela LBI para que se avaliasse deficiências. Lá no artigo 2º e parágrafos da LBI, tem lá a recomendação expressa para que o poder público utilize o mecanismo da avaliação biopsicossocial para avaliar a deficiência. Então, você não pode avaliar só fisicamente uma deficiência, como parece rastrear com mais eficiência esse modelo do IFBRA. Mas você tem que acrescentar outros aspectos, outras dimensões de aferição do prejuízo funcional. Por isso, a avaliação biopsicossocial. A partir de 2015, o que fizeram? Em vez de criarem a avaliação biopsicossocial e regulamentarem,
Eles passaram a chamar essa metodologia do IFBRA de avaliação biopsicossocial sem proceder mudança nenhuma nos critérios avaliativos. Por isso, somente no ano de 2023, o atual presidente da República publicou o decreto criando um grupo de trabalho de técnicos interministeriais para poder roteirizar. Faz aí um estudo para ver como é que a gente vai fazer a avaliação biopsicossocial. O relatório final deste grupo de trabalho foi publicado agora no início do ano de 2026. Ele ainda não virou um decreto regulamentando a avaliação biopsicossocial, mas já traz em si os parâmetros. E está dizendo lá nesse relatório final que tem que aplicar, para medir deficiência, o IFBRM, que é o Índice de Funcionalidade Brasileiro modificado. O outro é ampliado, esse aqui é modificado. E neste modificado, a pessoa aplica de forma interdisciplinar, aí tem a aferição da assistência social, do médico, do psicólogo, né, equipe multidisciplinar, né, levando em consideração aspectos diferentes da deficiência, e depois que aplica e a pessoa atinge a pontuação, ainda tem que passar um novo teste, que é o modelo de linguagem FUSE, onde a pontuação tende a cair mais ainda. E quase ninguém está fazendo isso, sabe? Está usando o IFBRA, faz a pergunta lá e a pergunta responde a uma questão de funcionalidade. E eu queria dizer para você aqui, agora, como é que você faz para vencer esse medo. Eu vou te explicar aqui agora. Eu faço treinamento com os meus clientes quando a gente está representando o cliente em um determinado processo e no processo foi agendada uma perícia, seja judicial ou das juntas médicas oficiais de serviço público ou de empregadores privados, a gente faz um treinamento tipo 24 horas antes, 48 horas antes do dia da perícia. E por que a gente faz assim, bem encostadinho, né, nas vésperas da perícia? É para a pessoa não esquecer. E eu vou fazer mais ou menos esse treinamento aqui com você. Veja bem, não é um treinamento para você mentir na perícia, porque mentir na perícia é crime, é dissimulação, não pode. Tem que falar a verdade. Mas a verdade é uma coisa que, às vezes, a pessoa acha que está dizendo a verdade e não está. Principalmente quando a gente está falando do autista de nível de suporte 1, que recebeu o diagnóstico tardio. Pensa bem numa coisa, olha só. O autista nasceu autista. Vamos supor que você recebeu o seu diagnóstico aí com uns 40 anos de idade. Então, você viveu 4 décadas sem saber que era autista. Claro que você, em algum momento, identificou que havia um sofrimento, que a sua vida parecia diferente das outras pessoas, mas você não consegue se ver de outro jeito senão o jeito que é. Isto é, não é possível morder os próprios dentes. Você pode serrar os dentes, mas morder os dentes não dá. Eu estou fazendo uma analogia para te dizer o quanto é difícil a gente se definir. Então, ao longo do tempo, você está vivendo como autista. Você não sabe que é autista, 4 décadas. E você não sabe também o que é não ser autista. Essa que é a questão principal. Você não sabe que é autista e você também não sabe como é ser de outro jeito, senão do jeito que é. E você é autista. Então, você vai ao longo do tempo desenvolvendo, ainda que inconscientemente, maskings. Você vai fazendo arranjos na vida para esconder as dificuldades que você tem. Você faz arranjos para poder seguir a vida. Você dá um jeito de seguir, faz uma gambiarra ali para você conseguir. Às vezes, por exemplo, um autista, ele está numa mesa de bar com os colegas, ele percebe que, às vezes, há uma dificuldade ali na interação, tem umas coisas, umas piadas, uns signos sociais, uns símbolos que as pessoas fazem, que passa ali batido. O autista não percebe. O autista não percebe a atmosfera, não entende a sutileza, não entende a ambiguidade, às vezes não entende a ironia e nem o sarcasmo. Mas aí, de tanto você viver isso, você acaba arranjando um jeito de mimetizar, de fingir que está interagindo bem. Às vezes você se incomoda, está super exposto sensorialmente, muito barulho ou muita gente, e você finge que está tudo bem, mas não está. E de tanto fingir que está tudo bem, você pode convencer a sua mente de que está tudo bem. E aí você perde a referência da realidade de si mesmo. Vou te dar um exemplo aqui. Eu tenho um amigo que ele é advogado, se formou comigo. Ele tem TEA. Quando a gente se formou, ele já tinha TEA. Eu nem sabia ainda que tinha transtorno do espectro do autismo. Ele também é TEA de nível de suporte 1. Ele tinha um visível problema, além do problema das interações sociais, ele tinha um visível problema com o autocuidado, com a higiene pessoal, com um banho. Uma mente brilhante, tá? Colega, assim, excepcionalmente aplicado, muito bom de serviço,
Mas nessa área do autocuidado era uma lástima. Passava 15 dias sem se tomar banho. Até que 6 ou 7 anos atrás ele se casou. Quando ele se casou, ele começou a ter o suporte da esposa. E a esposa cobrando do maridão, querido, tomar banho, tomar banho, tomar banho, se cuidar, cortar o cabelo. Hoje ela agenda o dia dele cortar o cabelo, corta as unhas. Ele não tem mais problema de autocuidado porque ele tem um suporte, que é a esposa. Este colega, se ele for submetido a uma perícia do Departamento de Perícias Médicas aqui do estado de São Paulo, ele provavelmente, ao ser perguntado sobre se ele tem ou não problema com autocuidado, ele diria que não tem nenhum problema. Afinal, ele toma banho todo dia, ele corta as unhas, ele corta o cabelo, ele escova os dentes. Não tem problema. Só que esta resposta para esse cara é uma resposta incorreta, porque ele tem dificuldade e limitação com autocuidado. Ele não está tendo este problema hoje porque hoje ele tem o suporte da esposa. Mas se, vamos supor, e Deus me livre e guarde, ele se separe por qualquer razão, ele vai voltar a ter os mesmos problemas no desenvolvimento do autocuidado pela ausência do suporte. Ele vai voltar a ficar dias sem tomar banho, sem cortar as unhas, sem escovar os dentes, sem cortar o cabelo, sem fazer a barba. Entende? Então a resposta correta para esse cara na perícia não é dizer eu sou totalmente proficiente no autocuidado. Não, ele tem que lembrar lá de trás. Ele tem que dizer, olha, eu tenho um pouco de dificuldade com autocuidado, entretanto, eu fico procrastinando e tal, minha esposa sempre me lembra, eu tenho um suporte atualmente muito ativo da esposa que tem me ajudado nisso, mas eu tenho problema com autocuidado. Você sabe por quê que a resposta tem que ter esse porém, se for o caso, se tiver mesmo? É porque a pergunta que foi feita, essa pergunta hipotética, você tem problemas com autocuidado? Ela é para medir a capacidade daquele indivíduo, a função daquele indivíduo nesta área do autocuidado. Se você disser que está tranquilo, a sua pontuação vai nas alturas. Nas alturas. Repito, eu não estou dizendo para mentir, eu estou dizendo para se autoavaliar, para ver se tem alguma questão mesmo ou não. Se a pergunta for, fulano, você dirige, conduz bem automóveis? Atenção, mesmo que você tenha CNH, eu tenho CNH. Eu acho que eu dirijo muito bem. Nunca me envolvi num acidente. Só dou uma raspadinha de vez em quando na garagem, mas em acidente eu nunca me envolvi. Mas, se eu disser que não tenho nenhum problema com a direção, eu estou mentindo. Porque em situações de estresse, excesso de trânsito, muita buzina, muito barulho, eu fico surtado no trânsito. Eu sou obrigado a sair do trânsito, parar o carro e esperar para me regular. Então, qual seria a resposta correta se eu tivesse numa perícia para ver se eu sou autista ou não, para ver se vão conceder direitos ou não, e me fizessem essa pergunta? Eu diria, olha, eu sou um cara que tem o CNH, mas eu tenho algumas crises dirigindo. Às vezes eu prefiro sair de Uber, eu tenho dificuldade em lidar com o trânsito, com a pressão do som, o excesso de exposição sensorial, quando eu estou muito tempo no meio do trânsito, com muita gente buzinando, muita gente impaciente, às vezes um sol de rachar. Então veja, quando eu digo isso, eu tô dizendo a verdade, eu tenho CNH, eu sou um condutor, mas eu estou apresentando que eu tenho um prejuízo na função de dirigir, de conduzir veículos e máquinas, né? Ainda que ela não seja total, não é uma uma impossibilidade, uma incompatibilidade da minha deficiência com a direção. Mas existem limitações e restrições. Vai lá na LBI, o que está dizendo que é deficiência lá? Lá no parágrafo 1º, quando fala da avaliação biopsicossocial, o que tem que dizer? Tem que dizer quais são as restrições, quais são as limitações e as restrições de participação, os aspectos sociológicos, né? Os aspectos sociais, né, que envolvem aquela deficiência. Tudo isso tem que estar lá, e é isso que o perito está... É o roteiro que o perito está seguindo, é o roteiro da lei. Então, gente, não precisa ter medo de passar pela perícia, você precisa se conhecer e saber que a metodologia que eles aplicam lá é o IFBRA, o IFBRA é por pontuação, cada pergunta vale um ponto. Então, gente, não adianta, tem pessoas que vão para a perícia, sabe o que elas fazem? Elas colocam a melhor roupa que tem, faz a barba, faz aquele cuidado, aquilo que ela nunca faz na vida dela, e às vezes porque é autista ela não faz isso, ela não tem esse autocuidado todo, mas no dia que vai na perícia, ela veste o melhor terno, se for mulher, veste o melhor taillé, e monta na maquiagem, e vai no cabeleireiro,
e chega toda simpática, se esforçando para agradar os peritos, dando um aperto de mão firme, olhando nos olhos. Tem gente que treina para olhar nos olhos, para ter um bom desempenho ali na perícia. Não, não façam isso. Ajam do jeito que vocês agem normalmente. Não precisa forçar nada. Se você tem uma estereotipia, você chega lá, não tenta disfarçar, mascarar a estereotipia. Se a sua estereotipia é ficar batendo na perna, bata na perna. Se for estralar o dedo, estrale os dedos. Se for coçar a orelha, coce a orelha. Fique normal do jeito que você é. Não precisa ir montada na maquiagem, não precisa fazer a escova, não precisa fazer a chapinha. Vai normal. Não tente agradar os peritos e ser simpático. Seja do jeito que você é ordinariamente. Ah, você tem dificuldade de olhar nos olhos? Não faça esforço para olhar nos olhos. Porque se você chegar lá e se esforçar para olhar nos olhos, a primeira coisa que o perito vai anotar é contato visual preservado. Entendeu? Então, veja, você tem que refletir, fazer uma reflexão muito profunda, uma autorreflexão, para você saber onde é que estão essas limitações. Elas existem. Então, toda vez que o perito fizer uma pergunta para você, não responda de forma definitiva, rapidamente. Reflita primeiro. Não pense no seu melhor dia, em que você conseguiu realizar aquela tarefa. Pense no pior dia. No pior dia, no dia que você tem um meltdown, no dia que você tem um shootdown, você consegue fazer direitinho aquilo que o perito está te perguntando? Ou não? Então, gente, não precisa ter medo de perícia e não precisa mentir de perícia. Se você fez avaliação neuropsicológica, se essa avaliação neuropsicológica tem o resultado dos scores, das escalas validadas no Brasil, né, pelo Conselho de Psicologia, se você teve esse diagnóstico psicológico do neuropsicólogo ratificado por um médico psiquiatra ou neurologista, fique tranquilo, você tem ideia, tem prejuízo, mas você precisa se entender para poder mostrar, revelar para a junta médica que existe ali um prejuízo. Não chega lá falando do seu melhor, das altas habilidades que você tem, da superdotação. Não, seja você mesmo e ao responder às perguntas, lembre sempre do pior dia. O pior dia, você consegue fazer aquilo que o perito está te perguntando? Sim ou não? Então, aí está o segredo da resposta. Não estou aconselhando ninguém a mentir, tá, gente? Não, não precisa mentir. Não precisa. Todo mundo que se consulta aqui comigo, eu vejo, quando converso com eles durante uma hora, que tem muitos prejuízos na vida. Prejuízo na família, prejuízo nas relações afetivas, prejuízo nas relações de trabalho, prejuízo na administração de dinheiro, prejuízo nas mais variadas áreas humanas. Então, o que precisa entender é onde é que estão essas barreiras e revelá-las. Não dissimular e não mascarar. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil. Se ele foi útil, eu peço a você que se inscreva no canal, que clique no sininho, que dê um like e que compartilhe esse vídeo com outras pessoas que, assim como você, possam ter interesse nesse assunto. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.